Ora, boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos à comunidade EPAL Infonet Educação de Adultos. Estamos hoje a dar início, a inaugurar uma abordagem baseada na comunicação vídeo sobre temas que nos interessam, que nos preocupam e que nos motivam no nosso quadro profissional e no nosso quadro de desenvolvimento aos mais diversos níveis. Hoje o nosso tema é um tema relacionado com o funcionamento adaptado dos centros Qualifica, tendo em conta a nova realidade dos diversos protagonistas do próprio sistema, quer os adultos participantes em processo, quer os próprios profissionais, que se encontram em novas circunstâncias, novas condições, de alguma forma provocadas pela Covid-19 e pela realidade de confinamento a que nos estamos todos, adaptando e sujeitando de alguma forma do ponto de vista pessoal, familiar e também profissional. A ideia de promovermos, de alguma forma, um espaço um pouco diferente da troca de informação regular, organizada e sistemática, entre as equipas e os diversos membros deste processo de qualificação e educação de adultos, sobretudo com a intenção de abrir um novo espaço, um espaço de alargamento de âmbito de reflexão, procurar de alguma forma que a nossa interação não se circunscreva exclusivamente aos outros membros da equipa e a todo aquilo que é o nosso quadro cotidiano de atuação e de trabalho, e que, pelo contrário, procuremos uma atuação mais ampliada, mais alargada, que nos leve, a refletir, a ponderar e a pensar sobre o que estamos a fazer e o que queremos fazer no futuro. O tema que sugeri é um tema que se inscreve, nas preocupações iniciais de sistematização de experiência dos centros Qualifica nesta etapa muito peculiar. No fundo tem a ver com os TORV, portanto com os técnicos de orientação, reconhecimento, validação de competências e a sua função pivô, na atividade dos próprios centros e na relação e na interação com os próprios adultos aos mais diversos níveis. A proposta que foi adiantada para que nos organizemos para refletir conjuntamente sobre este tema e estes temas é uma proposta inicial, ela pode e deve ser aprofundada. A primeira intenção é de compreendermos ou procurarmos perceber o que é que estamos hoje a fazer nesta função profissional que é rigorosamente idêntica e nos mesmos moldes e termos que fazíamos a quando da nossa atividade numa área que podemos classificar de gabinete ou uma área ligada à secretária, ligada a um espaço logístico diferente daquele que é o atual, portanto compreendermos que esta possibilidade de realizarmos exatamente a mesma coisa em contextos diferentes leva-nos a consolidar, uma ideia que o nosso próprio quadro profissional pode sofrer alterações em nosso favor, do ponto de vista da nossa relação familiar, da nossa gestão do nosso tempo e pode de alguma forma, introduzir a própria reflexão nos empregadores e nos dinamizadores de estruturas para que consigam enquadrar ou por que não, até estimular, um conjunto de atividades e tarefas que poderão no futuro ser realizadas em contexto diferente que o eram no passado. Bem, mas nós verificamos também que há uma segunda vertente da nossa atividade, desta atividade de TORF, que, sendo exatamente as mesmas tarefas, elas são realizadas com novos meios. E esses novos meios obrigam-nos a ponderar e a pensar, afinal de contas, sobre se estes meios introduzem eficácia, eficiência e, por que não, qualidade, na nossa própria atividade, ou se, pelo contrário, eles são apenas um penso, um remédio, uma forma de superar, o quadro ideal de atuação, que seria, a secretária, o gabinete e o quadro a que estamos habituados para desenvolver o nosso trabalho.
Esta ponderação sobre, afinal, estes novos meios apoiam e, de alguma forma, reforçam novas capacidades, é uma reflexão que vale a pena ir trabalhando, ir aprofundando, ir acompanhando. Tenho ouvido, do ponto de vista do feedback na interação com vários profissionais desta área, que, por exemplo, há claramente uma nova a emergência de uma nova, digamos, de um novo dado, que é o facto da possibilidade de gerir o tempo de uma forma razoavelmente diferente e com maior eficácia e maior eficiência. Ou seja, as comunicações podem ser mais breves, podem ser mais específicas, mais finas portanto, facilitar muito, digamos, a possibilidade de investimento do tempo naquilo que é mais relevante para a função. Esta dimensão do tempo é importante, mas há uma outra, que é a dimensão da personalização. Ou seja, será que a possibilidade de eu selecionar os meios mais adequados para interagir com outros a partir de uma estratégia de maior personalização na relação também favorece aquilo que será o quadro futuro de participação e colaboração dos adultos no próprio sistema. Bem, esta dimensão de personalização é de todo curiosa e particularmente interessante, porque ela pode ser personalização por via dos meios, ou seja, adaptar-me aos meios dos adultos, aqueles que tendencialmente eles dispõem, mas por outro lado é a forma como é utilizada, digamos, esta panóplia de recursos e de meios do ponto de vista mais personalizado. E esta é uma reflexão que valerá a pena, digamos, desenvolver, aprofundar nesta ótica, digamos, de uma melhor compreensão deste segundo tópico, que é, afinal de contas, realizamos tarefas exatamente idênticas, mas com meios diferentes e com condições e potencialidades diferentes. A terceira dimensão é, mas dentro disto tudo, o que é que, digamos, um técnico de orientação, reconhecimento e validação de competências está a fazer de verdadeiramente de novo, que não fazia antes no contexto anterior, e que, do ponto de vista das condições e das possibilidades, oferece um novo quadro de relação ou de relacionamento, digamos, com os potenciais utentes ou utilizadores destes espaços de qualificação e de desenvolvimento de competências. Até a questão, o que é que verdadeiramente é novo? O que é que está a ser incontornável? O que é que está a ser, digamos, um novo enriquecimento da própria função TORV, que valerá a pena assinalar, valerá a pena aprofundar e sistematizar para, digamos, dar campo, digamos, a um novo reforço da própria função. Portanto, estes três domínios são três domínios que se propõem como objeto de sistematização de experiências, de reflexão e, por que não, digamos, de contributo para uma futura sistematização da própria função. E queria, digamos, com esta abordagem, sobretudo incentivar a própria interação entre profissionais desta área e desta função, troquem impressões, comuniquem, partilhem entre vocês. As barreiras, digamos, de comunicação que sentimos no passado não se justificarão atualmente. Claro, numa relação muito honesta e muito séria do ponto de vista das relações de hierarquia, digamos, dentro das próprias equipas, não está aqui em causa, digamos, o desmembrar de uma relação solidária e sólida, digamos, nas equipas, está antes o aproveitar estas oportunidades de uma maior ampliação de campo, de atuação, de partilha, de troca de impressões, de reflexão e de enriquecer a nossa própria função. E falando deste enriquecimento, queria terminar para claramente fazer um apelo para que este domínio de trabalho e de relação colaborativa tem incidência também na própria relação com a EPAL, portanto com a Plataforma Eletrónica para a Educação de Adultos a nível europeu, e que se encontrem nesta plataforma, digamos, também como digamos, um espaço de cumplicidade, um espaço de exploração com profissionais desta área a nível de toda a Europa. Portanto, recordemos que são mais de 50 mil profissionais que estão na plataforma e que, portanto, constituem uma fonte inesgotável de relação, de cooperação, de troca de impressões e, portanto, é esse convite que eu também vos queria fazer para concluir, digamos, a temática de hoje. Então, até breve.